Na manhã desta quarta-feira, alunos do 7º período de Psicologia da Faculdade Pitágoras de Linhares organizaram o primeiro simpósio relacionado ao mal de Alzheimer. A ideia do evento surgiu a partir de experiências praticadas pelos alunos com os idosos e o que aprenderam também em sala de aula. O ano passado nós tivemos aula de Desenvolvimento Humano 3, com a nossa professora Jucineide, e as discussões foram bem bacanas a respeito sobre a terceira idade, sobre essa importância desse lugar do idoso e que às vezes é esquecido, não tem assim, a gente acaba deixando o idoso meio de lado. E aí nós tivemos discussões sobre a doença e também o Hermínio, que é o nosso professor de farmacologia, e sobre a medicação. Então a turma toda assim, se empolgou um pouco sobre esse assunto e que é importante para a nossa formação como psicólogo. O mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que geralmente atinge idosos acima dos 60 anos de idade. Estima-se que no Brasil há cerca de 1,2 milhão de casos da doença, sendo a maior parte delas ainda sem diagnóstico. Alzheimer é uma demência que vai levar a uma perda da memória recente, principalmente no início, E também perda de outras funções cognitivas, então não é apenas a memória que se altera, A gente pode alterar a linguagem, a compreensão, a capacidade de fazer cálculo, a abstração, orientação no tempo, no espaço, junto da memória prejudicada, O evento contou com a participação especial do Coral Alegria de Jaguaré. O coral é todo formado por idosos. Uma outra presença ilustre foi do Fernando Aguzoli, o jovem que abandonou a faculdade e o emprego para tomar conta da avó diagnosticada com a doença. Ele se tornou sucesso nas redes sociais por causa dos vídeos que postava com a dona Nilva. Ele relata o que passou pela sua cabeça no momento em que sua avó foi diagnosticada com a doença. O que é Alzheimer? De imediato é o que é Alzheimer, porque não é uma palavra muito comum, ainda mais há 7, 8 anos atrás. Então o que a gente pensa sobre Alzheimer? Que é amnésia, então as pessoas vão esquecer o que comeram, mas a vida vai continuar a mesma coisa, vai ser só mais um pouco mais engraçadinho, a gente pensa, mas não é. Daí eu fui pesquisar o que era a doença, entrei numa paranoia de que eu precisava saber tudo a respeito de Alzheimer. E foi quando eu descobri que o Alzheimer é uma doença muito mais séria do que eu imaginava. Foi bem chocante, foi quando eu percebi que ela ia me esquecer e que ela ia esquecer diversas outras coisas importantes para ela. E a gente passa por vários questionamentos nessa etapa. Nos vídeos é possível perceber que Fernando usava de muito bom humor com a avó, tirando a doença do foco. É uma piada! Ai, meu Deus do céu, cheguei a chorar. Com os anos passando, a gente vai entendendo a doença que está sendo representada por esse idoso. Porque cada idoso representa uma doença diferente de Alzheimer. Uma descrição diferente da doença. Então, com a minha avó, eu vi que eu ia ter que driblar isso de uma forma mais engraçada. Então, o que eu fiz? Usei o humor e cada pergunta eu respondia. Cada vez que ela repetia a mesma pergunta, eu dava uma resposta diferente. Ou seja, ela perguntava em que curso eu passei no vestibular, era filosofia, medicina, psicologia, engenharia. Então, cada vez eu respondia diferente. E eu ia realizando os meus próprios objetivos nas respostas. Então, coisas que eu nem tinha feito, eu falava, sim, já viajei para tal lugar, já fui para outro lugar. Então, eu ia viajando nas respostas mesmo. E ela se divertia com isso também. A gente ia entrando num universo que agora nos pertencia. Tenho certeza que o bom humor na nossa família atuou como um grande terapeuta. Dona Nilva não resistiu a uma infecção urinária e veio a falecer em dezembro de 2013, pouco antes de completar 80 anos. A senhora esqueceu meu nome? Ué? Qual é meu nome? Eu sou seu primeiro neto, qual é meu nome? É teu nome? Ah. Esqueci.